Rendarabai que mandaraço, meu Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Senhor, aqui está o teu servo, que vai ministrar a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, nós almejamos e desejamos ouvir a tua voz e a tua palavra. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, receba o servo de Deus que ainda salva de pão. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Convido meus irmãos para abrir a Bíblia no livro mais difícil de achar, que é no livro de Gênesis 12. Eu creio que o livro mais difícil de achar é Deuteronômio, até o nome é difícil. Amém? Aleluia. Gênesis 12. Gênesis 12. Aleluia. A igreja que achou, dê glória a Deus. A edificação da palavra, ela é muito importante na minha e na tua vida, irmãos. Se não fosse essa palavra, a gente já teria desviado. Se a gente tivesse numa seita, a gente já teria colocado a vida em Jesus, em algo que a gente não ia colocar tanta fé. Mas quando você lê, consome a palavra do Senhor, você permanece fortalecendo a sua fé. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma grande bênção. Amém. Pode sentar-se. Aleluia, Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nos dá graça, Senhor, nos dê fôlego de vida, Pai. Derrama, Pai, sabedoria, Senhor, que essa tua palavra, Senhor, que não venha sair nada de mim, Pai amado, que eu não tenho nada para oferecer, Senhor, mas o Senhor tem tudo, Pai. Que essa palavra venha entrar nos corações, Senhor, que venha fortalecer, Senhor, a nossa fé, Senhor, que o Senhor venha falar, Pai, através dessa palavra em cada um, Senhor. Eu sei que muitos vieram aqui, Senhor, ouvir uma palavra, Senhor. Ouvir o Senhor falar aos nossos ouvidos. Ouvir aquele toque nos nossos corações, Senhor. Sabendo, Pai, às vezes saímos de uma casa com a dúvida, precisando de uma palavra para o Senhor. Mas que uma palavra que viesse da boca do próprio Deus. Uma palavra que viesse sem dúvida, que ela batesse no meu coração. E eu falasse, hoje Deus falou comigo. Hoje Deus já deu o sinal. Hoje Deus deu o ok, que hoje eu vou fazer tudo que aquilo que eu já coloquei no meu coração, porque Deus aceitou, porque Deus aprovou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Hoje é um culto, irmãos, de premissas. As primícias não é sobre só dinheiro. As primícias não é sobre só filho. As primícias também não é sobre as primeiras coisas que você faz no dia. Mas as primícias releva tudo o que você faz primeiro para Deus. Porque Abraão, ele é chamado. Abraão, Deus fala, ele ouve a voz do próprio Deus chamando Abraão. Saia tu do meio da tua parentela. Deus fala através daquele que teme a Ele. Tem horas que a gente quer caçar pessoas para falar em Deus, mas Deus quer falar com o próprio você. Mas como que Deus começa a falar com você? É quando você começa a meditar na palavra. É quando você começa a viver o propósito de Deus. É quando você faz aquela tua escolha, aquele que você falou, Senhor, hoje perante a ti estou aqui. Foi que nem no livro lá que está escrito, que fala assim, Senhor, eis-me aqui. Mas para você estar hoje, eis-me aqui, e você não quer ouvir mais a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é um toque sensível. A voz de Deus, você tem que estar com ouvidos atentos. Quando Deus fala com Samuel, ele estava dormindo, mas toda vez que Deus falava com ele, ele falava, oi Senhor, eu estou aqui.
Ele tinha um despertar. Ele pegava, se levantava para confirmar se era Deus. E Deus, Ele continua falando conosco todos os dias, mas nós não estamos dando a devida importância para isso. Em ser um culto de premissas. Em um culto ao qual Deus quer lhe prosperar. Há um culto ao qual Deus quer lhe abençoar. Há um culto que Deus tem feito promessa para ser cumprida na tua vida. Há um culto onde Deus já tem o dia, a data e a hora para que você seja uma bênção. Mas às vezes você pergunta: Senhor, por que essa bênção está tão demorando? Aí eu falo para você: porque você não está ouvindo a voz que ainda está descendo do céu e falando com você: eis-me aqui. Cadê o local ao qual você falava com o Senhor, que era em seu quarto? Um local que você tirou. Falou: Senhor, esse é meu local secreto, que eu estou contigo. Não sei se é dentro do quarto, não sei se é dentro de uma casa, não sei se é dentro de um carro, mas você tem separado um local para falar com o Senhor. Você tem separado um local para ouvir a voz de Deus falando com você. Aleluia, Deus. Quando Deus chama, tem pessoas que Deus está tocando no coração dele, aquele chamado profundo, aquela chama arde no peito, mas ele começa a colocar dúvida. Mas Abraão, ele é totalmente diferente, porque quando ele ouve o chamado, ele pega, separa tudo que era dele e vai até o que o Senhor colocou sobre a promessa na vida dele. Versículo 2: e fartirei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia, Senhor. Igreja, escuta o que Deus quer que você seja. Ele quer que você seja uma grande bênção. Deus quer que você seja o portador da palavra dele. Eu creio aqui que tem gente aqui, irmãos. Deus já falou com pessoas aqui nessa casa aqui hoje. Deus já falou com você alguma vez no teu quarto? Mas Deus deixou de falar com você? Não. Me lembra de um louvor ao qual quem canta fala bem assim: eu ainda estou no mesmo local onde você orava. Eu ainda estou no mesmo local onde você me buscava. A gente que mudamos, a gente que deixamos o emprego falar ao lado de Deus, a gente que deixamos uma fofoca falar no lugar de Deus. Aí você fala: e cadê minha bênção? Cadê minha prosperidade? Porque está demorando. Aí Deus ainda está falando essa noite. Eu vou repetir essa palavra umas 10 vezes ainda, em nome de Jesus. Deus ainda está falando. Aleluia, Senhor. Aqui no versículo 4: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Harã, a qual a cidade era o mesmo nome do irmão dele. Mas, irmãos, entenda que ele ouve a voz do Senhor e ele começa a marchar perante o que Deus já tinha colocado sobre ele, a qual Deus já tinha falado a promessa dele, que ele ia ser uma grande nação. Abraão, ele tinha 75 anos, era alguém que não tinha um filho, era alguém que apenas só tinha ali pessoas ao lado dele, era uma pessoa que tinha servo e tinha o seu sobrinho chamado Ló. Mas tem horas, irmãos, que a gente está tão depravado, tão triste, que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Tem horas que a gente está tão derrubado, às vezes até em depressão. Aí para que a gente venha se alegrar, se exaltar um pouco, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque a depressão, ela começa com a voz estranha. Ela começa com a voz que você não tem costume de ouvir. É algo que pessoas vão dizer assim, ó, ela começa a lhe falar assim: ei, corre, ei, se mata, ei, corre daqui, ei, ninguém te ama. Mas a voz de Deus é diferente. A voz de Deus, quando ele começa a falar, ele fala: para ti eu tenho uma promessa. Para ti não acaba aí. Para ti não é ponto final. Mas para que você tenha que, irmãos, para que você tenha que experimentar aquilo que Deus já prometeu para você, você tem que estar na obediência.
Você tem que colocar a voz de Deus na obediência. Você tem que falar que nem lá em Apocalipse 5, voltar ao primeiro amor. Porque tem pessoas que já têm uma promessa há 10 anos e ela já se cansou de esperar. Mas Deus fala, o tempo não é seu, é meu. Espera e guarda a palavra do Senhor, que ela vai se cumprir. Ela nunca vai tardar, irmãos. Entenda que ela não é tarda. Ela apenas está esperando o momento que você esteja preparado. O próprio Deus, no mesmo livro de Gênesis, Ele tem criado a terra em 6 dias, irmãos. Agora imagina algo para você que você almeja perante, que às vezes acha que é grande, mas para Deus é pequeno, mas Ele sabe que para você é grande. Aguarda no Senhor. Abraão hoje ele vai nos ensinar um pouco sobre a obediência. Ele vai nos ensinar um fato de obedecer e querer seguir aquilo que Deus já colocou em meu coração. Aqui no versículo 5, tomou Abraão Sarai, a sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram a ir à terra de Canaã. A Canaã é a terra ao qual foi dado o nome sobre o neto de... Glória a Deus, aleluia. Sobre o neto de Noé, que era Cã. Irmãos, ele pega algo, sua fazenda, mas algo que é o mais importante, ele não esquece. É algo que Deus já tinha dado para ele, que ele não esqueceu, que era a sua esposa. Tem horas que a gente não prospera porque a gente esquece o nosso cônjuge, que nós esquecemos a nossa esposa. Tem horas que Deus promete algo aí nós falamos, não, Deus só prometeu só para mim, mas não, Deus está falando assim, é para você e a tua casa. Aí tem horas que você nem fala para tua mulher, tem horas que você nem conta, tem horas que você que tem aquele egoísmo, fala assim, não, essa promessa só veio para mim, o profeta só falou para eu, então essa promessa é minha. Mas Abraão, ele faz diferente. Deus fala com ele, mas tudo que era dele, que estava ao redor dele, ele leva, porque ele entendeu o seguinte, porque quando Deus fala, Ele fala com a casa toda, Ele fala com a linhagem toda. Se Deus se entregou água, espera e continua marchando, aleluia. Abraão, ele vai para a terra de Canaã. É que nem a nossa vida. Tem hora que a nossa vida, irmão, ela está voando. Abraão aqui, ele vai para a terra de Canaã. Ele foi com coisas. A Bíblia está relatando aqui que ele foi com riqueza aqui, que ele foi com um servo, ele foi com algo para se alimentar. Mas a Bíblia vem falando aqui à frente aqui, que essa própria terra que ele foi, é uma terra que já começou a passar fome. Uma terra que já começou ali, irmãos, ter dificuldade de alimentar aquele povo. Ter dificuldade de arrumar uma alimentação para a criança, de arrumar uma água para os animais. Aí a Bíblia vem falando aqui que ele vai e pega a sua comitiva e desce para o Egito. Ele pega o povo ao qual ele está cuidando e desce para o Egito. Ele vai até o Egito porque lá no Egito era um local que tinha mantimento. Mas no mesmo local que Deus manda eu e você ir, é porque lá você vai fazer algo, porque Ele te ordena. Tem horas que você vai num local que você nem entende por que está lá, mas é Deus falando. Aí tem horas que você vai, não, eu estou indo lá para o Nordeste porque lá tem algo melhor. Aí Deus fala, não é porque tem algo melhor não, é porque eu estou ordenando a você ir lá. Porque tudo que o Senhor ordena, irmão, não tem como a gente fugir. Tem horas que um crente ele tem livre-arbítrio só no momento que ele está no mundo. Até lá ele tem vontade de fazer as coisas, mas aqui para um crente ele é diferente. Até no momento que ele abriu a tua boca e aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele não tem mais, não manda perante a ele. É Deus que ordena e ele só apenas vai. Parece um instinto. Ele vai para o Egito, irmãos. Mas no Egito é algo que não é na cultura dele. É algo que é perigoso. Por que é perigoso? Porque ele levou a esposa. A Bíblia vem falando que é uma mulher formosa. Hoje, se a gente vê um velhinho de 75 anos com uma mulher formosa, a gente já começa a falar, né, irmãos? Quando a gente vê, irmãos, um velhinho de 75 anos e uma mulher formosa, naquele tempo não tinha tanto ciúme. Mas hoje em dia os velhinhos têm ciúme. Hoje em dia, se um velhinho tiver com uma moça mais nova, ele fala, ei, não é para ninguém, não sai de casa, fica trancado, pega meu cartão da aposentadoria e fica feliz, fica com o celular. Mas aqui foi diferente. Ele começa a falar bem assim, ei,
por amor de mim. Olha, é interessante que ele fala por amor de mim. É ele falando assim: se tu me amas, tu vai falar para essas pessoas que te perguntar que eu sou apenas o teu irmão. Abraão, ele estava mentindo quando ele falava assim que Sarai era irmã dele? Não estava mentindo, porque a própria Bíblia fala que ela era filha do próprio pai de Abraão. Mas tem momentos em nossas fraquezas que a gente começa a caçar um jeitinho, que a gente começa a caçar um encaixe, que a gente fala bem assim: não, Deus ordena desse jeito, mas parece verdade, mas parece mentira, está no meio termo. Eu vou fazer isso para que eu me entenda bem, porque o próprio Abraão sabia. Se ele falasse que era irmã dele, o próprio faraó ia pegar coisas e ia dar para ele. A própria Bíblia está alertando sobre isso, porque ele, quando fala, os próprios príncipes que a Bíblia vem falando aqui dos faraó, já chega até o faraó: ei, faraó, chegou alguém diferente, chegou alguém aí que tem um brilho diferente, chegou alguém aí que parece uma luz, chegou alguém aí, faraó, que quando você vê não vai ter dúvida, vai querer casar, vai querer ter algo com ela. Aí, meus irmãos, é onde começa a acontecer tudo de errado, é quando a gente começa a mentir e achar que é verdade. É quando a gente começa a desviar, querer distorcer a palavra que o Senhor tem nos dado, e começar a distorcer e falar disso. Não, a palavra falou assim, mas também tem outro versículo que fala desse jeito. Não existe outro versículo que vá contradizer a Bíblia. Quem vai te contradizer é você mesmo. Tem horas que você vai querer ser o próprio Senhor, tem hora que você vai querer ser o próprio mestre. Aí você me pergunta: Senhor, cadê as minhas bênçãos? Cadê a prosperidade da minha casa? Cadê meu carro? Cadê minha casa? Porque eu estou no aluguel. Mas Deus está falando ainda: ah, você não está na minha presença. Você apenas está num local ao qual você acha que é certo. O local ao qual que você acha certo, irmãos, é interessante que quando o local que a gente pensa que é certo é aquilo que já está plantado em nosso coração. A Bíblia manda a gente temer um pouco do coração, porque ele é cheio de coisas que a gente acha que é certo. Então tem horas que você vai achar que é certo, aí Deus está falando é errado. É que nem pessoas que começam a falar assim: assim diz o Senhor, irmãos. Mas tem horas que não é Deus falando, é emoção, é algo que ele colocou no coração, é algo que ele quer se exaltar. Mas Deus não quer essas pessoas que exaltam. Deus quer pessoas que exalte ele, engrandece o nome dele e fala: Senhor, eis-me aqui, aleluia, Senhor. Ele chega, irmãos, naquela região. A Bíblia aqui não vem citando se ele passou dias, meses, nem anos, mas a Bíblia fala que Faraó pega Sarai. Aí ele fala, diz: não, que agora vai ser uma mulher. Pega Abraão, dê tudo para ele, dê ouro, dê prata, dê jumento, dê camelo, dê servo, dê uma tenda para ele, porque agora ele trouxe algo bom para mim. Mas aquilo que era bom para o faraó era de Abraão. Agora você vai entender, irmãos, porque tem coisas na tua vida que tu pensou que ia dar errado, mas mesmo assim Deus colocou a mão e falou assim: aí tu não toca porque é meu. Porque quando esse pega a mulher, interessante que Deus olha lá do céu e fala bem assim: aí tu não toca. Aí tu não toca. Deus manda, irmãos, uma doença sobre o Egito ali, sobre o faraó. Aí o próprio faraó pergunta ali: ei, por que está acontecendo isso? Aí pessoas vai falar bem assim: é porque tu está com a mulher do homem lá, daquele homem que chegou, falando que era apenas irmã dela. Ele fala: não acredito, será? Chama esse homem. Quando chama Abraão chegou com aquela cara de que às vezes, que nem a gente, às vezes a gente mente, aí a gente é desmentido quando a gente vai lá: ei, fulano, tu não falou aí? Ele fala: desculpa, eu falei lá sem pensar. Dessa mesma forma, Abraão chega. Mas aí, irmãos, quando ele chega, interessante que o próprio faraó manda ele: ó, vaza daqui. Vaza daqui, pega aquilo tudo que eu te dei e vaza. Abraão, ele pega tudo que ele já tinha chegado e tudo que o faraó tinha e levou. A Bíblia vem falando aqui que Abraão, mesmo ele tendo soltado essa mentira, mesmo tendo ele omitido aquilo que Deus já tinha colocado sobre ele, que era a esposa dele, mesmo assim Deus dá a providência para Abraão.
Mesmo assim, Deus ainda olha para Abraão. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Já teve um momento na tua vida, igreja, que tu pensou, oh, meu Deus, eu soltei uma mentira, mas mesmo assim aconteceu algo certo. Não é Deus acoitando, não. É porque Deus fala bem assim: ainda é meu, ainda me pertence, ainda eu quero algo com ele, ainda eu vou colocar ele no eixo, ele ainda vai obedecer, ele ainda vai estar comigo, ele ainda vai se lembrar do que ocorreu e vai falar: glória a Deus, muito obrigado, Senhor, por não ter me abandonado, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Interessante, ele sai do Egito rico, cheio de ouro, prata, jumenta. Tem horas que eu entendo perante a Bíblia mesmo que a riqueza não está só entre bens materiais. Já foi falado aqui ao começo do culto sobre um pouco de Abraão, sobre um pouco que é riqueza. Já foi falado onde está a riqueza, porque tem essa metamorfose, irmãos. É onde está a riqueza. Será que ela está uma riqueza para mim servir, ou uma riqueza para mim estar servindo ela? Será que é uma riqueza que Deus mandou para estar perante a palavra dele e obedecendo a ela? Ou será que é uma riqueza para me tirar da presença do Senhor? Quando ele chega, irmãos, aqui nessa outra terra, na terra de Canaã aqui, ele volta para a terra rico. Eu tenho certeza que vocês já viram rico sem entendimento. Eu tenho certeza que vocês já ouviram rico vazio. Eu tenho certeza, se você nunca viu, mas você já ouviu falar, olha, tinha um fulano tão rico, irmãos, que ele dava a riqueza dele todinha por um dia de vida. Eu tenho certeza que alguém já ouviu. Porque quando ele chega aqui com essa riqueza toda, a Bíblia vem relatando aqui que ele faz uma coisa extraordinária. Quando ele chega, ele volta à terra. Ele prepara a sua tenda, mas ele não esquece de levantar um altar. O mesmo que estava com ele, que era Ló. A Bíblia vem relatando que Ló chega e só organiza uma tenda. Mas Abraão é diferente. Ele pega a tenda, mas também levanta um altar. Aí eu já estou começando a ver uma diferença. Será que você está levantando tenda ou está levantando um altar ao Senhor? Será que você está sacrificando e agradecendo a Deus? Porque da mesma forma que Abraão chegou rico, Ló também chegou porque era sobrinho dele. Mas, irmãos, aonde está a riqueza? A riqueza de Ló, irmãos, está ocupado em fazer aquilo. Fala bem assim: ei, eu vou começar a pegar essa riqueza, fazer isso. Eu vou comprar gado, comprar ração, quero mais terra. Mas não, a preocupação de Abraão é fazer primeiramente um altar. Porque depois que você faz um altar, depois que você começa a falar com Deus, aí Deus começa a te dar uma direção para você caminhar. Porque sem Deus a gente é que nem uma folha seca. Quando você olha para uma pessoa que ela não tem Deus, você fala bem assim: oh meu Deus, que dó, que pena. Oh Senhor. É uma pessoa que não sabe a diferença da direita para a esquerda. É uma pessoa que está aí, irmãos, depravado no mundo. É uma pessoa que quando você fala, ele fala bem assim: ah, você é preso, você só vive na religião. Não é religião, a gente vive preso e aprisionado. E eu vou até te aconselhar também você ficar agarrado, aprisionado em Deus. A gente tem que falar assim, irmãos, que nem o apóstolo Paulo diz: hoje eu sou escravo, mas é escravo do evangelho. Porque se Deus mandar, eu vou. Se Deus me ordenar, eu vou. Porque quando Deus fala, é que nem Pedro vem falando assim: Senhor, o que eu ganharei nessa terra? Aí Jesus olha para ele: ei Pedro, tu está pensando também em quê? Pedro, de riqueza? Pedro, mas toma aí, se você trabalhar comigo, você não trabalha de graça, porque nessa vida você ganhará 6 vezes mais do que você ganha. Se tu pensa que Deus vai deixar você trabalhando de graça, irmão, você pode estar pensando errado, porque o próprio Deus, ele vai contribuir segundo as tuas obras. Está começando o tempo no mundo da apostasia. Está começando um tempo no mundo em que poucas pessoas estão dando crédito para a palavra. Está tendo um tempo no mundo, irmãos, que as coisas estão tão fáceis. É que nem eu ouvi uma vez de um engenheiro falando assim: olha, o homem criou um carro para chegar mais rápido. O homem criou um avião para chegar em locais mais rápido.
Irmãos, mas se a gente for prestar atenção, as coisas que estão acontecendo mais rápido está nos afastando daquilo que era para nós ter tempo para estar com Deus. Tem horas que, em vez daquilo, a gente fala bem assim: não, hoje eu estou indo aqui no plano piloto, o culto começa às 6h30, eu posso chegar lá, eu vou de carro, eu vou estar rápido. Mas a gente também não consegue perceber se a gente consegue se atrasar. A gente acabou aquela preocupação, porque se você não tivesse um veículo para ir mais rápido, você falava bem assim: hoje eu não vou lá não, hoje porque tem culto, vou deixar para ir num dia que não tem culto. As coisas que estão rápido está tirando o nosso tempo do Senhor. Aí a gente pergunta bem assim: Senhor, cadê minha bênção? Senhor, cadê aquilo que o Senhor falou na boca do profeta, Senhor? Eu estava lá quietinho, o profeta falou. Eu estava com o coração tão destravado, Senhor. Estava com o coração, estava com depressão. Aí o Senhor falou no ouvido daquele profeta: Senhor, você me prometeu algo e até agora o Senhor não prometeu. Aí Deus fala assim: se põe-te de pé primeiro. Põe-te de pé primeiro. Porque é muito fácil. O meu avô falava bem assim, ó: o bom cobrador, ele é mau pagador. É muito fácil a gente cobrar de Deus, mas será que a gente está pagando o que Deus realmente está pedindo a gente? Que é atenção, que é oração, que é louvor, que é exaltação. Será que a gente está fazendo isso para Deus? Ló, os dois fazendeiros, irmãos. Nós já estamos falando em dois fazendeiros que têm pastores, é Ló e Abraão. Ló e Abraão agora têm pastores, chegou com muito gado, a terra já não está cabendo. Aí chegam dois pastores, começam a brigar, diz: não, esse local aqui é do meu senhor. Não, esse local é do meu senhor. Ah, mas agora vamos fazer o quê? Não, vamos levar essa briga até eles. Abraão, irmão, chega essa queixa até ele: olha, nós estamos brigando com Ló porque não tem mais espaço para tanto de riqueza que está aqui. Tem hora que na nossa vida não tem mais espaço para Deus. Tem hora que nós estamos com tanto problema que não tem mais espaço para Deus. Tem hora que a gente está tão cheio de coisa que não tem mais espaço para Deus. Aí tem horas que Deus tem que lhe chamar a atenção. Tem horas que Deus tem que fazer uma reunião com você, particular. Tem horas que Deus vai ter que puxar a tua orelha. Por quê? Porque eu sei pedir. É bom pedir, irmãos. É bom demais pedir. É bom demais colocar Deus na parede e falar: Senhor, eu quero, me dê. É muito fácil eu estar todo dia no meu quarto falando: Senhor, eu nem exalto Deus. Quando eu começo a orar, tem pessoas que é assim, que nem exalta Deus. Ele já põe o joelho no chão e fala: Senhor, me dá aquilo. Aí Deus fala bem assim: aprenda a orar, começa primeiramente me exaltar para que eu possa te dar. Quando você ora, Deus já sabe o que tu quer pedir, varão. Deixa para tu pedir lá depois, no finalzinho da oração, começa a orar, clamar, falar assim: ei, Senhor, mas tu é bom, porque Ele já sabe que tu ia pedir. Aí lá no finalzinho tu fala assim: ô Senhor, eu só queria esse negócio aí para mim. Aí Deus fala assim: ô glória, amém. Começa a exaltar o nome do Senhor para que as bênçãos venham. Em Provérbios 10:22, as bênçãos do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Em Provérbios 22, a riqueza do Senhor. Está aqui na tela, está perfeito. Provérbios 10:22. Eu quero que você entenda o que é riqueza e o que é ser próspero, o que é ser rico com Deus, o que é ser próspero com Deus. Porque Deus, Ele nunca esteve preocupado com riqueza, não. Ele quer que eu e você, as bênçãos do Senhor, é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Tem horas que você está tão próspero, mas cheio de dores, cheio de mágoas. Você fala: Senhor, tu tens me abençoado, mas eu estou com tanto problema. Aí Deus fala assim: não é eu que estou te abençoando, não, filho. Porque as bênçãos que saem de mim, elas são para te alegrar, elas são para te dar gozo, elas são para te dar paz. Ela fala bem assim: Senhor, eu estou próspero. Você se lembra de Jó?
Jó era próspero. Ele era um dos mais ricos, irmãos. Não é defeito um crente ser rico. Não é defeito um crente ser cheio de empresa, ser cheio de carro. Mas é defeito um crente que falar que é crente e não ter tempo para Deus, não obedecer a palavra, não servir e querer ser algo que Deus não ordenou a ele. A bênção do Senhor, Deus utiliza a bênção, irmãos. Quando Deus abençoar cada um de vocês aqui, que eu sei que vocês já são abençoados, mas Deus te usa como canal de bênção. Deus, Ele começa a usar a bênção que Ele te deu e você começa a abençoar, porque você fala assim: Deus me abençoou e eu vou retribuir com bênçãos. Mas tem gente, irmãos, aqui que não tem coragem. Eu gosto de falar isso, que não tem coragem de dar uma marmita, irmãos. Tem gente que é crente, não tem coragem de dar um abraço no mendigo porque está fedendo. Tem gente que é crente que não tem coragem de ouvir um pouco um bêbado falando, porque fala: Senhor, não tenho tempo. Mas aí, irmãos, como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está com o coração tão depravado desse jeito? Ah, Senhor, Ele está nessa vida porque quer, irmãos. Eu quero falar para você: nenhuma dessas pessoas que está aí jogada no mundo não está nessa vida porque eles não querem, não. Eles entraram numa porta que só tem uma saída, que é Jesus, e eles não estão encontrando essa saída ainda. Você acha, se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria aqui pregando, trazendo uma mensagem de prosperidade para você essa noite? Não, eu estaria aí usando droga, bebendo, me prostituindo, mentindo. Mas não, eu consegui ver essa porta que Jesus. Eu consegui ver essa porta que é Jesus. Aleluia, Senhor. Cinco minutos eu encerro a mensagem. Abraão chama Ló. Falei, Ló, vamos ter que nos separar, porque está havendo contenda no nosso meio. As pessoas que estão trabalhando aqui, Ló, já estão brigando. Eu não quero ter contenda com você porque você é meu sobrinho. Eu não quero ter contenda com ninguém, Ló. Então, para que isso não aconteça, vamos ter que se separar. Ló, Abraão chega, irmãos, entenda aqui que Abraão, ele pega e fala assim: ei, Ló, escolha a terra que tu queres. Se tu, Ló, quiser a terra da direita, Ló, eu irei para a esquerda, Ló. Se você quiser a terra da esquerda, eu irei para a direita, Ló. Mas eu vou deixar você escolher. Irmãos, Abraão, por ele ser mais velho, a lei dava ele esse primeiro ato que ele podia escolher onde ele queria se assentar. Ele poderia escolher porque, além dele ser velho e além dele ser tio, ele tinha o poder de escolha. Mas ele não, ele pega e fala assim: não, Ló, pode escolher. Ló, ele olha para aquilo que é mais bonito. Ló, ele começa a brilhar os olhos naquelas campinas, aquelas águas. Aí ele olha para o outro lado e fala assim: não, aqui não tem nada, só tem deserto. Ei, meu tio, eu quero esse lado. A Bíblia vem falando que Abraão, ele não reclama. Ele não fala assim: Ló, tu é egoísta, tu podia escolher o outro lado, Ló, porque eu te trouxe. Não. Ele apenas fala bem assim: oi, então pega a tua tenda e arma para lá, que eu armarei minha tenda para Canaã. Tem horas que Deus nos coloca num deserto, irmãos, mas eu quero falar que toda vez que Deus colocou alguém num deserto, sempre lá no final, irmãos, era interessante que quando você estava lá no deserto, lá em Gênesis, que o povo estava peregrinando, lá no meio do deserto tinha maná, tinha água, tinha coluna de fogo. Quando lá estava lá Moisés também no deserto, e quando ele chegou no final dos seus 40 dias, ali naquele deserto, ele teve lá alimentação. Também teve Jesus Cristo, que estava também 40 dias, 40 noite no deserto, quando atentado por Satanás, que nós também somos atentados. Quando termina esse período, quando ele chega lá no final, está lá um banquete, os próprios anjos trazem um banquete para o Senhor Jesus. Todo local que você pensar que é um deserto, irmãos, comece a caminhar nele. Não volte não, comece a caminhar, porque é lá que Deus fala assim: no final lá tem a preparação extraordinária para você. Tem algo extraordinário que Deus tem para você, amém? Vai ter horas
que Deus vai tirar pessoas que estão andando conosco, irmãos, há anos, que nós está ajudando, que nós está servindo, está andando junto conosco, mas vai ter hora que vai ser obrigado essas pessoas a se afastar, porque senão essas pessoas vai tomar a bênção que Deus tem para você. Aleluia. Eu vou estar louvando o louvor aqui, irmãos. Só tem 2 minutos para acabar mesmo. É 3 minutos o louvor, vai dar certinho. Vou dar 1 minuto para vocês, amém? E eu peço, quem souber, hoje eu vou até apelar. Vou fazer que nem um irmão careca. Irmão Osias. Irmão Osias é uma bênção, irmãos. É uma bênção aqui conosco. Irmãos, para nossa semana ser abençoada, quem puder cantar comigo, canta. Quem não puder, bata a palma. Quem puder, irmãos, exalta o Senhor. Aleluias, Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Senhor, vem abençoando, Pai amado. Aleluia, Senhor. Cada um, Senhor, que vier aqui, Pai amado, para te louvar, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É muita alegria estar contigo, Deus. Aleluia. Oh, glória. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Essa presença de Deus. Eu preciso dessa presença todo dia, né? Na sua presença até a tristeza. Oh, aleluia. Sua presença faz meu coração arder. Só na sua presença. Aleluia. E o pavio que fumega é quando você está triste, ele acende. Só na sua presença me fará acender. Deus, Pai, eita Deus, receba, Senhor, adoração, Senhor, das palmas. Aleluia, Senhor, abençoa cada um, Pai, aleluia, Deus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível